Eu quero ler também para vocês o livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo do 1 ao 11, que diz assim: justificados pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. Se estamos aqui hoje é porque um dia nós perseveramos naquilo que Deus tinha para nós. E a perseverança, ela nos traz experiência, e a experiência nos dá esperança. Ora, a esperança ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. De fato, por alguém bom, alguém ser bom, seria mais fácil de morrer por alguém bom. Mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Seria muito fácil morrer por alguém bonzinho, mas Deus ele morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, a reconciliação. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então é esse amor, né? Como o tema fala, o amor que salva, justamente esse amor que salva, o amor de Jesus, que foi esse elo que nos uniu, né? Então Deus ele provou do seu amor para conosco quando morreu por nós naquela cruz, né? Para esse amor que nós temos que olhar, e é esse amor que vai restaurar todas as coisas em qualquer área que seja de nossas vidas. E a tribulação, né, que eu e Judean passou, que eu vou começar a contar daqui a pouquinho, um pouco do nosso testemunho. Essa tribulação, ela nos fez olhar para Jesus, porque teve uma época da minha vida que eu via que eu não conseguia sair daquela situação, né? Meu esposo, né, começando a contar um pouco do nosso testemunho, ele foi usuário de drogas, né? Por mais ou menos 12 anos atrás, uns 12 anos, ele começou a usar cocaína. Então, ele se tornou dependente da droga, né? Da droga, do álcool e do cigarro. Então, quando eu conheci Judean, eu não sabia que ele já usufruía dessas coisas. E daí a gente começou a se envolver, né? A gente começou a se envolver, a ter um relacionamento, né? E com um certo tempo que a gente estava já se envolvendo, saindo, se conhecendo, teve uma época que Judean ele me levou numa boca de fumo, né? Lá era como se fosse assim, uma mesa, e tinha vários homens, né? Várias pessoas naquele lugar. E eles passavam assim, um prato com a cocaína de um para o outro. E nesse dia eu saí lá fora, né, na porta dessa casa, que era uma boca de fumo. Tinha apenas uma mulher lá e Judeia me levou naquele ambiente. E eu fui lá fora e olhei para o céu, disse assim: eu disse, Senhor, eu acredito que isso não seja o que o Senhor tinha para a minha vida, o que eu estou fazendo aqui, mas eu já estava tão envolvida, né, no meu relacionamento com ele, que não tinha mais como voltar atrás. Então eu disse, então eu vou fazer com que, vou tentar ajudar ele, fazer com que ele saia daquela situação, né? Então o que foi que eu fiz? Eu não desisti, né, no começo. Tem muita gente que desiste logo no início, vê a barreira e tenta desistir. Mas se eu tivesse desistido, talvez Judeão não estivesse aqui hoje, talvez o nosso casamento não estivesse restaurado, né? Se eu não tivesse chamado Deus, se eu não tivesse pedido o socorro de Deus na minha vida naquele momento, a gente não estaria aqui para contar essa história para vocês. Então, tudo que a gente vai contar aqui hoje é para a glória de Deus, porque foi Ele que fez, né? Sem Ele, nada teria acontecido. E em um dado momento da minha vida, né, tão angustiada,
Com 3 anos, eu acho, de relacionamento, eu engravidei do nosso primeiro filho, né, Davi. E assim, já estava envolvida até demais, né, naquele relacionamento. Então, num dado momento, numa noite eu angustiada, eu me ajoelhei do lado da minha cama, que eu morava com minha mãe ainda na época, e eu fiz uma oração ao Senhor. Eu disse: Senhor, eu só quero ter uma família, ser feliz com ela. O que tem de errado nisso? É como se eu quisesse colocar Deus na parede, uma oração de desespero, porque Judeão, ele saía de casa na sexta-feira e voltava no domingo. E eu, naquela situação grávida, eu não via perspectiva de vida para mim. Eu achei que eu ia passar o resto da minha vida naquela situação de sofrimento, porque eu nunca aceitei o fato de ele ser um usuário de droga. Né? Como eu falei, quando eu conheci ele, ele já fazia, mas eu não sabia, não tinha esse conhecimento. Então eu fiz essa oração de desespero para o Senhor. Pai, Deus, eu não sabia nem orar. Eu disse: Deus, eu só quero ter uma família, ser feliz com ela, o que tem de errado nisso? Mas não sabia eu que Deus queria que realmente, de fato, eu me chegasse para ele, para que ele começasse a restaurar algo em mim. E a partir dessa oração, as coisas começaram a acontecer. Lentamente, mas começaram a acontecer. Depois dessa oração, as coisas foram se atribulando, né? Foram ficando piores. E é justamente isso, quando a gente entrega algo a Deus, parece que nada vai acontecer. Mas é aí que a gente tem que permanecer firme. E foi depois dessa oração que eu e Judeão, a gente passou 1 ano separado. Foi quando a gente se aprofundou ainda mais com as coisas do mundo. Foi quando Judeão tentou se matar pela 3ª vez durante esse ano, né? Que a gente passou separado, ele se aprofundou ainda mais nas drogas. E eu também envolvida com as coisas do mundo. Judeão, quando estava se aproximando há 1 ano da gente separado, Judeão, ele ficou desaparecido 3 dias. A gente estava separada ainda. Foi quando eu fiz minha segunda oração específica para o Senhor. A gente estava separado, eu tinha apenas Davi, e eu fiz uma oração dizendo assim o seguinte: ele desapareceu na sexta, quando foi no domingo de madrugada, eu disse: Senhor, não permita, seja onde Judeão estiver, não permita que meu filho fique órfão de pai. Se ele estiver vivo, vai ao encontro dele, vem fazer algo na vida dele. E Judeão, ele saiu de casa com o intuito de se matar. Na sexta-feira ele saiu e ele já levou na bolsa o veneno de rato, que ele estava decidido a se matar. Então ele passou 3 dias num hotel ali da Cidade da Esperança, usando droga, bebendo, fumando, para criar coragem de fazer isso com a própria vida dele. Então, quando eu fiz essa oração, eu disse: Senhor, onde ele estiver, faça com que ele apareça na madrugada. E quando foi na segunda-feira, Judeão apareceu, né? Todo mundo começou a receber ligações. Ele estava no hotel, aí a camareira do hotel, ela percebeu algo estranho e disse: aquele rapaz está aqui desde sexta-feira nesse hotel, entra e sai, não toma um banho, não se alimenta. Ela achou algo estranho. Então ela invadiu a porta do quarto em que ele estava e ela já encontrou ele no chão, porque ele já tinha tomado veneno de rato. E ele contou para mim uma vez que quando ele estava no chão, ele chamou pelo Senhor, né? Então foi a partir desse momento, quando a mulher invadiu, já pegou um celular que ele tinha, que ele já estava com outro número, ninguém sabia onde ele estava. A mulher pegou e fez uma ligação para o primeiro contato que ela viu nesse aparelho. Aí ela ligou e caiu no contato do amigo dele, Juan, não foi? E nesse momento já chamaram a ambulância, já levaram ele para o Valfredo. E quando chegou lá, para a glória de Deus, Deus deu tempo, né? Ele fez uma lavagem para tirar o veneno que ele tinha ingerido e as drogas e tudo mais. E ele relatou para o pai dele, né? Que chamou a família. Eu não fui no momento porque a gente ainda estava separados. E ele disse: pai, ele falou para Deus: eu não consigo nem me matar, nem isso eu sei fazer, que ele tinha tentado já 3 vezes. A primeira vez eu estava grávida de 3 meses, ele jogou um carro que ele tinha num poste, ali na Ridinha, quando ele estava descendo da ponte, para tentar se matar pela primeira vez, e não conseguiu. O carro ficou destruído, mas ele não teve nenhum sintoma, ficou apenas com a marca do cinto aqui na barriga. A segunda vez, eu acredito que tenha sido no mesmo dia, ele foi para a BR com esse mesmo carro, e quando vinha aquelas caminhonetas bem grande e alta, ele jogava o carro para frente da BR para que aquele caminhão viesse e atropelasse ele, para que dali ele tirasse a vida dele. Mas ele dizia que tinha uma força que puxava ele para trás e ele dava sempre a ré nesse carro. E essa foi a 3ª vez, né? Quando encontraram ele, levaram ele para o Valfredo, lá fizeram uma lavagem, ele disse:
ao pai dele que ele queria se internar, porque ele não estava conseguindo se matar, ele não via possibilidade de sair daquela vida, daquela situação em que ele vivia. Então ele disse: pai, eu preciso ir para uma clínica, eu quero sair dessa situação. Foi quando levaram ele para a clínica, isso foi em janeiro de 2014. A gente se separou em 2013, em 2014, em janeiro, o Judeão se internou na clínica. E lá nessa clínica, Deus começou a trabalhar na vida de Judeão. Lá é uma clínica cristã, né? Que muitos aqui conhecem, é a clínica do pastor Ronaldo. E Judeão foi para lá em janeiro. Deus começou a trabalhar na vida de Judeão. Judeão começou a se envolver com a palavra de Deus, né? Judeão começou a ver que tinha saída para a vida dele, que era Jesus. Ele começou a ter um relacionamento com Jesus. Ele começou a mergulhar na palavra naquele lugar. E Deus, automaticamente, no mesmo instante, Ele também estava trabalhando na minha vida aqui fora. A gente estava separado ainda, Judeão na clínica e eu aqui fora. E quando foi em março, eu estava separada dele, de mala pronta para ir para o carnaval, um carnaval aqui no Rio Grande do Norte, junto com o pessoal da minha família. E minha tia, ela me chamou para ir numa igreja, nesse dia, que eu já estava com a mala pronta para ir para esse carnaval. Ela disse: Camila, vamos na igreja comigo? Aí no meu pensamento, porque eu sabia que eu queria entregar minha vida a Jesus em algum momento específico, mas assim, a gente nunca quer dar um passo. E eu estava de mala pronta para ir para esse carnaval e eu pensei comigo: eu vou, mas eu não vou aceitar Jesus. Eu no meu pensamento, né, quando fui para a igreja. E quando eu cheguei lá nessa igreja, durante o culto eu fui atraída pela presença de Deus, né, naquele lugar, e não teve como eu resistir. A presença de Deus não dá para resistir. Quando Ele nos encontra, né, ele já estava me chamando. A partir do momento que Ele já levou o Judeão para a clínica, o Senhor já estava trabalhando na minha vida aqui fora. E eu não sabia. Antes de eu ir para esse culto e ter entregado a minha vida a Jesus, naquela quinta-feira antes do carnaval, eu ia para alguns locais, algumas festas e, tipo assim, nada dava certo. Teve um dia que eu fui dormir toda arrumada, porque para todo canto que eu ia, eu não conseguia entrar. Parecia que a festa, ou a festa acabou, ou não tem mais senha para você entrar aqui. Nada do mundo mais estava servindo para mim. Não conseguia mais encaixar em minha vida, porque Deus estava me atraindo com o amor dele. Automaticamente, como ele estava fazendo também na vida de Judeão, naquela clínica. Então Deus, ele começou a trabalhar na minha vida e eu entreguei minha vida a Jesus naquele dia, né? E ao invés de eu ir para o carnaval, eu desfiz a minha mala naquela noite. Eu disse: mãe, eu entreguei minha vida a Jesus, eu não vou mais para o carnaval. Que felicidade, né? Bom, a mãe ouvir isso. Aí ela disse: graças a Deus. Aí eu refiz minha mala e fui para um retiro, né? O retiro da Bom Refúgio. Foi o meu primeiro retiro, o primeiro retiro que eu fui, Judeão ainda na clínica. Lá eu fui batizada com o Espírito Santo. Nesse mesmo final de semana, Deus começou a agir poderosamente na minha vida, ao mesmo tempo com que estava agindo na vida de Judeão. E quando eu voltei desse retiro, eu fui para outro culto e eu queria saber o que é que Deus tinha para a minha vida, né? Eu fiz outra oração específica. Eu disse assim: Pai, mostra o que o Senhor tem para mim a partir de agora, porque se eu tinha entregado a minha vida a Jesus, eu sabia que nada ia permanecer da mesma forma, porque eu sabia que Deus tinha um propósito para mim, né? Então eu pedi para que Ele me mostrasse o que é que Ele tinha de específico para fazer em minha vida. Quando foi nessa mesma noite que eu cheguei em casa, a tia de Judeão, ela foi lá em casa junto com o pai dele, eles tinham acabado de voltar da clínica, e eles foram lá em casa e disse assim, e sim, minha oração nessa noite foi assim: mostra o que o Senhor tem para a minha vida. E eu já sabia que eu queria restaurar o meu casamento com o Judeão, né? Eu tinha feito essa oração um dia, e nesse ano que a gente estava separado, eu disse a Deus, assim, eu estava vivendo uma vida tão sem sentido para mim, não estava mais fazendo sentido as coisas do mundo, e eu disse assim para Deus, na minha terceira oração, na minha segunda oração: Pai, devolva o meu marido. Se o Senhor quer que eu tenha outros filhos e me case, devolva meu marido. Eu pedi para que Deus devolvesse meu marido, porque eu sabia que eu não queria relacionamento com outras pessoas. Então Deus, ele começou a restaurar isso. E nessa noite que eu fiz essa oração, a tia de Judeão chegou lá em casa e disse assim, na minha oração eu falei: Senhor, eu quero tanto visitar Judeão lá na clínica, eu sei que o Senhor tem algo para fazer na minha vida, junto com a vida dele. Eu não sei como vai ser, eu não quero pedir para ir lá na clínica, mas eu quero que o Senhor use ele para que ele peça que eu vá lá. E dessa forma aconteceu.
a tia de Judeão chegou lá em casa e disse: Camila, eu sei que você está agora nos caminhos do Senhor e tudo mais. Judeão está conhecendo Jesus lá na clínica e ele pediu ao pai dele para que a gente levasse você lá na clínica. Nesse mesmo dia que eu fiz a oração. E quando foi no outro dia, isso foi num sábado, num domingo, eu fui visitar a Judeão na clínica. E foi lá que Deus começou a restaurar o nosso casamento na clínica. Quando eu cheguei lá, né, aquele nervosismo, aquele negócio na barriga, como se a gente tivesse se nos vendo pela primeira vez, né? Aquele amor que a gente achava que tinha acabado durante aquele ano, parece que Deus ele aprofundou, ele restaurou aquele amor. Quando eu cheguei lá, aí Gideon de costa, né, fazendo charme, lá dentro da clínica, aí ele virou e olhou para mim e disse assim: me perdoe por tudo que eu fiz você sofrer. E de fato Deus ele queria restaurar o nosso casamento, né? E a coisa mais importante a se fazer é não desistir, né? E colocar o Senhor em primeiro lugar. Se a gente não tivesse colocado o Senhor em primeiro lugar, isso não estaria acontecendo hoje. Então Deus ele começou a restaurar o nosso casamento, né? Ele começou a fazer isso, né, da conversão. E após isso, isso foi em março, né, que eu me encontrei com ele na clínica. Em maio ele já quis sair logo. E a gente morou, acredito que 1 ano com o pai dele. Após esse ano, nós fomos para a nossa casa, né? Compramos uma casa, Deus foi restaurando, restituindo tudo que a gente não tinha, que Deus desejava nos dar, mas que Satanás não permitiu, porque a gente estava fazendo as nossas escolhas, né? Então aí, depois que a gente começou a gente chamou Jesus para o nosso casamento, Deus começou a restituir, a fazer tudo que Ele tinha planejado para nós, porque Ele nos criou com um propósito, mas esse propósito só será concluído em nossa vida quando a gente passar a entregar tudo a Ele. Então Deus começou a restaurar. Nesse mesmo ano, Judeão saiu da clínica, nós nos casamos, né? Deus foi restaurando todas as coisas. E aqui a gente está hoje para contar esse testemunho, essa história, né? De que Deus ele faz, né? Basta a gente ficar disponível para Ele. E eu quero agora ler um salmo aqui para vocês, o Salmo 126, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E o salmista diz aqui, né? Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. No versículo 5 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Né? E Deus, de fato, Ele faz isso, né? Quando o Senhor restaura a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Às vezes, quando eu olho para trás, parece ser inacreditável o tanto de coisa que Deus fez. Eu coloquei aqui alguns pontos do nosso testemunho, porque ele é bem extenso mesmo, né? Foi grandes coisas assim que Deus de fato fez nas nossas vidas, que Ele restaurou. E eu sei que onde Jesus chega, tudo é transformado, né? Onde Ele está, tudo é transformado. Então nós estamos assim com o coração grato ao Senhor, com o coração alegre por tudo que Deus tem feito, por ter restaurado o nosso casamento, por ter restaurado nossas vidas, né? E eu quero fazer uma pergunta para você que está em casa hoje nos assistindo. Eu quero perguntar para você: será que não falta Jesus em sua vida também? Porque hoje eu entendo, hoje eu sei que era Ele que estava faltando em meu casamento, em minha vida. E eu sei que se não fosse Jesus, nada disso estaria acontecendo. Então, reflita nessa pergunta, reflita nessa mensagem, nesse testemunho, em tudo que Deus pode fazer. Se você acha que está vivendo algo impossível, saiba que para Deus nada é impossível. Ele pode restaurar todas as coisas. Se é seu casamento, se é suas finanças, não sei o que você está passando, mas Jesus, Ele pode fazer. Ele é o Deus do impossível. E eu deixo essa pergunta aqui para a meditação de vocês. Será que falta Jesus em sua vida também? Né?
A mudança que nós queremos hoje em nossas vidas, ela só vai ocorrer, ela só vai acontecer através do Senhor, né? Porque Gilden falou isso quando ele ministrou a mensagem um dos domingos passados. Ele disse assim: somente quem pode restaurar o homem, né, é aquele quem o criou. Se Deus o criou, Ele pode restaurar qualquer área da sua vida, né? Ele pode modificar. Se Ele criou, Ele pode modificar qualquer área da sua vida. Amém? Agora eu vou passar para esse gato aqui, para ele falar alguma coisa. Amém. Essa mulher é uma benção. Um beijinho na mãe logo. Esqueceu do beijo lá na frente. Eu dei agora, né? Glória a Deus. Boa noite a todos. Eu sou grato ao Senhor, sou grato a Deus por esse momento, pois há alguns anos atrás eu não tinha expectativa nenhuma de vida, nem na minha vida no individual e muito menos no meu casamento. Eu vivia uma vida totalmente sem propósito algum. E quando nos convidaram para participar desse momento, e falaram que o tema seria esse, o amor que transforma, o amor que salva, Eu cheguei em casa, eu fui para o Senhor, Fui ter um momento com o Senhor, e lá eu me posicionei nele e comecei a orar, e Ele trouxe ao meu coração como se fosse num flashback, todos aqueles momentos que eu vivi antes dele, aqueles momentos que eu vivi antes de conhecer a Ele, de decidir viver para Ele. No individual, quando eu estava no mundo das drogas e tal, naquela vida louca, e também no meu relacionamento com Camila. Ele me trouxe tudo aquilo à memória, E eu comecei ali a chorar. Mas não um choro de tristeza. Era um choro de alegria e de alívio. De alívio de ver ali de onde Deus tinha me tirado. De onde Deus tinha tirado e o que Ele tinha feito ali no meu casamento. E na minha vida pessoal ali. E eu fui para a Bíblia depois de ter orado e ter chorado um pouco, e eu fui para a carta aos Efésios, Efésios capítulo 2, verso 4 e 5, que diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amados, eu acredito que Jesus, Ele é a expressão exata do amor de Deus. Hoje eu vejo Jesus como o amor que salva. Jesus é o amor que salva. Primeiro Ele salvou a minha vida, primeiro Ele salvou o meu relacionamento, e depois Ele salvou a nossa família. Ele veio primeiro a minha esposa. Ele viu a vida de Camila, conduziu Camila até aqui na Igreja Nova Aliança. Camila, junto com alguns irmãos aqui da Nova Aliança, foram lá até a clínica que eu estava, de recuperação para viciados em droga. E naquela clínica eles conduziram a presença de Deus para a minha vida. Eles levaram Jesus, eles me apresentaram Jesus. Quando essa galera chegou lá, eu só conhecia Camila, eu não conhecia mais nenhum. E naquele momento, aquele povo começou a falar de um amor que eu nunca tinha ouvido falar. Eles começaram a falar para mim de um amor que eu nunca tinha sentido. E eles me abraçaram de uma forma que ninguém nunca tinha me abraçado antes. E aquela visita deles ali foi um divisor de águas. Eu estava na clínica já há alguns dias, e quando eles saíram dali, eu vi que ali ia começar algo a acontecer na minha vida. E comecei a ler Bíblia, mesmo sem entender muito o que eu estava lendo. Comecei a orar, mesmo sem entender muito o que eu estava falando e sem ter a certeza se Deus estava me ouvindo, porque eu sabia que eu tinha feito muita besteira. E dali então eu comecei a me envolver mais com a palavra. Saímos de lá e hoje nós estamos apresentando Jesus aos nossos filhos. Hoje Jesus, Ele está na nossa casa, está na nossa família. E hoje nós conduzimos essa presença de Deus, hoje nós conduzimos Jesus, esse amor que salva, para a vida de pessoas. Nós temos isso hoje como um objetivo de vida. A Bíblia fala de um cordão de 3 dobras. Essa terceira dobra, ela representa a presença de Deus na vida do relacionamento, na vida do casal, no nosso relacionamento. Hoje nós temos essa terceira dobra no nosso casamento, que é Jesus.
Um amor grandioso, um amor que quando você se aproxima dele, você se constrange e automaticamente você tende a mudar. Quando você se aproxima desse amor, imediatamente você quer mudar, porque você vê que tem algo de errado. Em 1 Coríntios capítulo 13 diz: pois permaneceram esses três, a fé, a esperança e o amor, onde o maior deles é o amor. Eu não me canso de falar, onde eu vou, que o que me deixa mais admirado, mais maravilhado, é a capacidade que Jesus tem de amar o imperfeito, de amar a mim e a você. Ama pessoas que na verdade não estão nem aí para Ele. Amar a mim e a você, que só procura Deus quando está necessitando de algo. Mesmo assim Ele nos ama. Mas nós falamos, cremos em Deus, acreditamos em Jesus. Mas não temos um tempo da nossa vida para Ele. Nós não temos um tempo do nosso dia para Ele. Temos tempo para tudo, mas para Jesus não temos. Só na teoria. É com esse amor que eu quero me encher dele todos os dias. É com esse amor que eu estou me esforçando para me encher dele todos os dias. Esse amor que salva. Porque Ele fez algo na minha vida. E eu quero também que Ele faça na vida de pessoas por onde eu andar. Eu acredito que esse amor que salva, ele está inserido em Jesus. E quando nós chamamos Jesus para o nosso relacionamento, quando nós chamamos Jesus para a nossa vida, algo acontece. Aí vivemos como um cordão de 3 dobras. O amor que salva. Quando Jesus chegou na nossa vida, tudo melhorou. Tudo. Nós não tínhamos respeito um pelo outro. Nós xingávamos um ao outro. E hoje nós aprendemos a amar e a respeitar. Quando discutíamos, a gente não parava. Porque no casal quem discute, o que para primeiro é porque perdeu a discussão, né? Para o mundo é assim. Mas nós hoje, quando discutimos, sempre um dos dois para. Não espera o outro parar. Deixa eu dizer uma coisa, geralmente quem para na discussão primeiro sou eu. E para mim isso no começo foi muito difícil, porque eu sou conhecido como judeão moral, né? Então para mim, pedir arrego primeiro ali, para mim foi difícil no começo. Mas Deus Ele tem me tratado, assim como tem tratado também minha esposa, que ela também era bem atrevida naquele tempo. Amém? Então Deus Ele vai nos tratando aos poucos. Um de nós tem que parar. E quando a gente parava, esfriava ali a cabeça, aí mais tarde a gente ia conversar sobre o assunto, né? Conversava, desenrolava aquilo, chegava num acordo, os dois de cabeça fresca. Quando chegava num acordo, dava um beijinho e terminava tudo, SEXO, sexo. Não vamos entrar em detalhes sórdidos, como diz o pastor Gilberto. Amém? Então é dessa forma, meu irmão. Nós temos que procurar mudar e não esperar pelo outro mudar. Muitas vezes nós dizemos, você tem que mudar com o nosso cônjuge, mas a gente não muda. Quando você se posiciona em mudar, quando você se posiciona em Deus e procura mudar primeiro, e ora pelo seu cônjuge, aquela pessoa ela vai mudando, porque Deus também vai trabalhando na vida dela. É desse jeito. Eu não sei explicar muito isso, porque na verdade ainda eu não entendo muito. E eu acho que eu nunca vou entender direito o agir de Deus em nossas vidas. Hoje no nosso casamento, mesmo quando estamos passando por momentos bem difíceis, a gente olha um para o outro e ri. Num momento bem atribulado, bem difícil, a gente sente uma paz e um conforto que vem. Hoje eu sei que é algo da parte dele que vem. E é algo que começa aqui dentro. Uma paz, um conforto que a pessoa não entende, mas vem daqui. É inexplicável. Tem coisas que não se explicam. É como se Deus dissesse, calma meus filhos, eu continuo no controle. Então, amados, o que nós estamos tentando passar aqui para vocês hoje, é que quando nós chamamos a presença de Deus para a nossa vida, quando nós chamamos Jesus para o nosso relacionamento, algo extraordinário acontece.
acontece cura, libertação, redenção, restauração de casamento, mudança de vida, transformação de vida, acontece salvação. Jesus. Esse é o verdadeiro amor que salva. Eu me lembro muito bem onde eu estava. Eu lembro muito bem como estava a minha vida antes. Eu lembro como estava o meu casamento. Eu lembro como estava a minha família. Totalmente nas trevas, no famoso fundo do poço. Foi quando Jesus chegou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E na luz de Jesus, nós fomos ali podendo enxergar o que tinha de errado em nossas vidas. E aí ele começou a nos tratar. Porque quando nós estamos nas trevas, sem Jesus, você não consegue ver o que você tem de errado. Você não consegue ver o que tem de defeito ali na sua vida. Mas quando Jesus te tira das trevas para a luz, tudo fica bem claro. E as coisas, aquelas mazelas todas ali vão começando a se manifestar. E aí Deus começa a tratar. Claro que com a cooperação da gente. Então, sem Jesus, nós não conseguimos ver o que tem tanto de errado em nossas vidas. Hoje, amados, eu quero dizer, chame Jesus para a sua vida. Chame Jesus para o seu relacionamento. Ele é o verdadeiro amor que salva. Ele tratou o meu casamento, tratou a minha vida, vem tratando até hoje. Tem coisas que ainda precisam ser tratadas no nosso meio. E todos os dias Deus vem tratando, Deus vem tratando. E a gente tem que estar se disponibilizando para Ele. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus por esse momento. Eu queria orar aqui pela vida de todos. Camila ainda quer falar um negócio aqui, peraí. Tem que ceder, né, mãe? Eu quero falar dessa parte que ele está falando sobre quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Assim, não é uma limpeza automática, não. Né? É um processo que a gente começa a passar. E como ele bem falou no início do nosso casamento, acredito que no primeiro ano, eu era muito insubmissa, né, no casamento. Isso foi algo que eu trouxe, uma bagagem que eu trouxe familiar, né, da minha parentela. Então, quando a gente era no confronto assim um com o outro, eu nunca ficava calada. Quando Judeia dizia uma palavra, eu tinha 3 na ponta da língua para falar. Né, isso foi algo que eu trouxe do meu mundo antes de Cristo para o meu casamento. Só que foram se passando o tempo e eu vi que aquilo não me ajudava. Aquilo não estava fazendo com que nosso casamento avançasse. Na verdade, destruía ainda mais. Então eu disse, Deus, eu sei que tem algo de errado e eu sei que esse erro está em mim. Então, por favor, me ajude a sair dessa situação. Eu não quero mais ser essa pessoa insubmissa, porque Deus, ele deu a autoridade para o homem, né? Essa autoridade de homem por lá. E eu não queria mais aquilo para mim, né? Embora às vezes ainda a carne queira puxar para isso, mas eu digo, não, isso não é o que Deus tem para a minha vida. De fato, Ele quer que eu seja uma pessoa, uma esposa de acordo com aquilo que Ele tem para mim. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, mulher de Provérbios 31, seu esposo está te chamando. Aí eu recebi aquela palavra para mim, eu disse, sim, de fato eu vou procurar ser essa mulher de Provérbios 31, porque é o que Deus tem para mim, né? Então eu quando percebi que estava errado, eu percebi que aquilo estava prejudicando meu casamento e não estava me levando para nenhum lugar, né? Na verdade só estava destruindo ainda mais. Ele dizia uma coisa, eu dizia 3 e não tinha fim. E eu disse, não quero isso para mim. Então eu comecei a trazer essa mudança para a minha vida. E Deus, Ele começou a restaurar. E quando isso vem querer me afrontar novamente, eu digo, não é o que Deus tem para mim. Eu preciso ser diferente, eu preciso fazer a diferença. Nós estamos aqui para fazer a diferença, né? Para cumprir aquilo que Deus, Ele já determinou, Ele já estabeleceu sobre nossas vidas. Porque, como eu falei antes, Deus, Ele nos criou com um propósito. Mas esse propósito só irá se cumprir na sua vida quando você der o primeiro passo, né? Dizer assim, Senhor, eu estou aqui. Eu digo sim para aquilo que o Senhor tem para mim.
Então Deus ele vai começar a fazer, Deus ele vai começar a restaurar, Deus vai começar a fazer limpeza na sua vida. E Deus ele começou a tirar a sujeira, né? A gente trouxe muita sujeira do mundo para a nossa vida, para o nosso casamento. E não é fácil. No começo não é fácil, não vai ser fácil, não foi fácil para mim, não vai ser fácil para você que traz essa bagagem. Mas decida entregar todo o lixo ao Senhor. Diga, Senhor, não vou mais carregar esse lixo. Por favor, carregue ele para mim. E Deus ele vai carregar. E ele vai dar para você um fardo leve. Porque é o que ele tem para nos oferecer. Esse fardo leve. Eu sabia que eu não podia carregar aquelas dores do passado para a minha vida. Eu sabia que eu não podia viver uma vida plena no Senhor, trazendo aquelas sujeiras que o mundo me deu. E eu disse, Senhor, eu decido sim viver aquilo que o Senhor determinou sobre a minha vida. Eu quero viver isso, eu vou viver isso. E quando eu percebia, eu dizia, Senhor, quando eu errar, por favor, sussurra no meu ouvido. Não é assim, filha. E Ele faz, Ele vem, Ele diz, não faça, não é assim. Você tem que fazer assim. Quando você chama a presença do Senhor para a sua vida, não tem como fugir. Ele sempre vem e Ele diz, eu estou aqui do seu lado, vai dar certo. Pegue na minha mão, vamos. Eu tenho uma caminhada maravilhosa para correr junto com vocês. E eu sei que nós estamos apenas no começo daquilo que Deus tem para fazer na minha vida, na vida da minha família, na vida de Judean, através das nossas vidas. Mas para isso acontecer, você precisa que está em casa fazer um posicionamento, né? Se posicionar e dizer, Deus, eu não quero mais viver essa vida. E assim, não precisa ter pressa, porque tudo ocorre no tempo dele, né? É tudo no tempo do Senhor, é do jeito dele, é da forma dele. Mas tenha certeza que o jeito dele, a forma dele, o tempo dele, tudo é perfeito. E tudo vai se cumprir no tempo dele, mas você precisa dar um passo para isso. Você precisa dar um passo para Jesus. Eu sabia que muitas vezes eu tentei mudar Judean com a força dos meus braços. Quando Judean estava bebendo, eu dizia, meu Deus, esse homem não vai dormir. Judean passava dias e dias bebendo e usando droga. Meu Deus, que vida é essa? Eu não quero isso para mim. Tinha dias que eu pegava aqueles draminhos que dava sono, que eu tomava na gravidez, eu jogava dentro da bebida dele. Eu dizia, não é possível, porque esse homem não vai dormir agora. Mas não tinha jeito, parece que o efeito era contrário. Eu queria fazer tantas coisas com a força dos meus braços, mas teve um dia que eu decidi entregar, eu decidi descansar. Eu disse, Senhor, eu não consigo mudar meu esposo, eu não consigo sair dessa situação. Vem e faz. E o Senhor veio, e o Senhor fez, e o Senhor está fazendo e continuará a fazer. Então é isso, nós temos que entregar, nada vai sair do lugar. Você dizendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aí não vai dar certo, não sei o que, não adianta se aperrear. É entregar, descansar, confiar. Quando a gente entrega algo a Deus, a gente não fica pedindo de volta, não, a gente entrega e descansa. Né? Muitas vezes a gente entrega a Deus aí diz, eu não vou mais fazer isso porque não vai dar certo. Não, a gente precisa entregar e deixar Deus andar, né? Deixar Deus caminhar no barco junto conosco. A gente não precisa ensinar a Deus a forma que deve ser. Ele sabe tudo que tem de melhor para nos oferecer. Ele sabe. Catarina, Deus sabe o tempo certo. Beatriz, Deus sabe o tempo certo. Você que está em casa, Gilmara que está me assistindo, Deus sabe o tempo certo de fazer todas as coisas. Não adianta a gente querer fazer do nosso jeito, no nosso tempo, não adianta. Eu sei disso porque eu vivi isso. Eu sei que Deus ele é perfeito e Ele chega e Ele transforma e Ele faz. E quão maravilhoso é, meu coração se enche de gratidão, porque se eu estivesse lá murmurando ainda, dizendo, ai meu Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu não teria saído do lugar, mas Deus, Ele é misericordioso. Então, como o salmista falou, a nossa boca se encheu de riso, porque no tempo oportuno o Senhor chegou. A gente precisou passar um tempo separado, né, que foi esse período de 1 ano, mas Deus, Ele estava trabalhando na minha vida e na vida de Judean. Embora a gente não estivesse vendo, embora a gente não estivesse sabendo, na minha vida demorou 1 ano para acontecer, na sua vida pode demorar 2, pode demorar 3, pode demorar meses, né? Mas a gente precisa entender que Deus, Ele vai fazer. Amém?
Eu acredito que o mesmo Deus que a gente chamou para a nossa vida, Ele está disponível para a vida de cada um, na vida de todos. Agora nós temos que ter a atitude de chamar, né, de dar o primeiro passo. Achegai-vos a Deus, que Ele se achegará a vós. Hoje, se você quer dar início a esse processo de restauração, você que está em casa, você coloca aí nos seus comentários que a gente vai orar por você. A gente não está te chamando aqui para fazer parte de uma religião, nem de mudar de religião. A gente está te chamando para viver uma nova vida. Uma nova vida onde tem um Deus, um Jesus, um amor que salva. E é Ele que nos conduz nessa nova vida. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, você que está aqui. Feche seus olhos, você que está em casa. Pai querido, Pai amado, como sacerdote da minha casa, como homem que o Senhor me chamou para ser um homem em Ti, eu quero aqui hoje pedir e clamar pela vida de todos que estão nos assistindo, como representante do Teu reino, como condutor da Tua presença. É isso que o Senhor tem me chamado para fazer. E aos poucos eu estou melhorando. O Senhor tem me dito isso, que aos poucos eu estou melhorando. Estou morrendo mais e vivendo mais em Ti. E aos poucos está acontecendo. O Senhor é um Deus de amor e também é um Deus que trabalha com o processo. E o Senhor está nos tratando. Eu, minha esposa, e nos ensinando a trabalhar com nossos filhos. Pai, a minha vontade é que todas as pessoas que nós conhecemos queiram viver essa nova vida. Mas o Senhor deu o livre-arbítrio. Cada um escolhe a vida que quer. Mas aqui eu estou como prova viva do que o Senhor pode fazer. Eu e minha esposa estamos aqui testemunhando tudo que o Senhor fez e ainda está fazendo e vai fazer em nossa vida. E nós cremos que dessa forma o Senhor pode fazer na vida de qualquer um. Então que hoje tenha sido o divisor de águas para a vida de pessoas que estejam assistindo. Não porque eu e Camila está aqui, mas porque o Senhor está aqui. E foi o Senhor que fez toda a diferença nesse lugar. Obrigado, Pai. Abençoa a todos. Em nome de Jesus. Amém. Eu costumo dizer que a felicidade ela só vem por meio de uma pessoa, que é Jesus. Se você ainda não tem a presença de Jesus na sua casa e você deseja chamar a presença de Jesus para a sua casa hoje, faça isso. Se você quiser aí no YouTube colocar uma mãozinha e dizer assim, sem Jesus, entra no meu lar, restaura tudo que está quebrado. Se você deseja que Jesus ele venha entrar e restaurar todas as coisas, assim como ele fez com minha vida, assim como ele fez com a vida de Judean, Hudson vai ministrar um louvor e se você quiser, pode levantar a sua mão, fique à vontade, você é livre para fazer isso. Deus ele está disponível para para transformar, para restaurar tudo que encontra-se perdido, como o Judean falou, lá no poço, as coisas que você está vendo assim tão distante de você, mas que você deseja que Deus faça algo. Então chame Ele hoje. Eu costumo dizer que também você não conseguirá fazer com a força dos seus braços, mas chame Jesus, que Ele irá fazer em nome de Jesus na sua vida.